Que delícia estarmos juntos para falar sobre o assunto mais importante da nossa vida, que é a nossa iluminação, o nosso despertar, o nosso caminhar em direção a algo que a gente percebe que nós estamos evoluindo. Então, hoje especialmente, eu quero falar de quando a gente consegue incluir na nossa vida aqueles segredos que são só nossos. E você pode dizer, mas quais segredos? Eu não fiz nada, não tenho nenhum segredo, nunca enganei ninguém, né? Não é sobre isso que eu tô falando. Um dos caminhos mais importantes para que a gente possa realmente evoluir é a gente reconhecer o nosso lado sombrio. Quem ainda não consegue entender como funciona esse mecanismo de luz e sombra, quem ainda não consegue entender que a dualidade, ela não vem para nos castigar, ela é um mecanismo nessa dimensão, nesse planeta, para que a gente cresça. Então, ela não é um mecanismo para separar, para dividir, para corromper, para te tornar melhor ou pior, né? E daí a gente já entra na dualidade. Mas ela é um método para que a gente enxergue de forma mais clara realmente quem nós somos, realmente como nós podemos ir em direção à iluminação, não no sentido do ego, né? Porque muita gente fala, eu sou iluminado, né? Todos nós somos iluminados e todos nós estamos cada vez mais no caminho da iluminação com consciência, que essa é a grande diferença, né? A iluminação que vem por graça, né? Então, uma pessoa que se dedica muito, uma pessoa não que se dedica no sentido também egóico, porque muita gente também faz isso para fugir desse plano dual, né? Desse plano da dualidade. Mas eu tô falando das pessoas que têm consciência desse outro nível de dimensão espiritual, para que elas possam encontrar um caminho real para evoluir. E esse caminho real é você reconhecer a dualidade. Então, esse primeiro passo de reconhecimento da dualidade, ele acontece quando a gente integra o nosso ego, que é essa persona, que é tudo o que inclui na mitologia, por exemplo, né? Os arquétipos, que inclui tudo aquilo que a gente vê no outro, né? Porque a dualidade é o outro e eu, né? Então, quando a gente ainda vê o outro separado de mim, a gente já caiu num grande buraco da dualidade. E quando a gente olha para o outro e a gente deseja para o outro a iluminação, né? A consciência, a saúde, a prosperidade, então a gente consegue perceber que a gente já tem isso dentro de nós. Quando nós ainda desejamos ao outro menos, né, para que você tenha mais, para que você seja mais, para que você aparentemente se sinta mais seguro, porque você é melhor, então nós ainda vivemos nessa dimensão da dualidade. Então a dualidade, gente, ela tem muitas facetas. E por isso que eu venho, né, fazendo um trabalho em relação à nossa luz, em relação à nossa sombra, porque o nosso despertar espiritual, ele não acontece e acaba, né? Então a pessoa entra em samadhi e pronto, acabou tudo. É um processo infinito e gostoso e bonito e é uma aventura. Mas, né, como vários mestres disseram isso, né? Só as crianças realmente podem entrar no reino dos céus, ou seja, nessa dimensão, nessa aventura. E por que só as crianças? Porque as crianças, elas, obviamente,
elas acumulam os traumas, né? Então, se ela cai, depois ela fala, eu vou ter o medo, né, de sempre andar de bicicleta como adulto, porque um dia eu caí. Mas essa criança que faz esse movimento, ela já saiu desse lugar de olhar para a vida realmente com esses olhos mais doces, com esses olhos mais esperançosos. As pessoas que saíram desse processo, tem gente que fala assim, você precisa crescer, né? Porque elas saíram do processo de olhar para a vida como algo bom. Então a criança olha para a vida como uma aventura boa, como uma viagem boa, como uma diversão. E quando a gente sai desse estágio, a gente começa a acreditar que a vida é difícil, que a vida é dura, que a vida é dolorosa, que a vida é sofrida. Não que isso não seja, muitas vezes, mas não necessariamente a gente precisa enxergar desse jeito, né? Então você pode escolher, e eu já passei por isso várias vezes, né? Às vezes você vai fazer um canal no dente, né? E você fala, ai meu Deus, que tortura, que isso, que aquilo. Se você vai com esse olhar de, ok, vai ser uma aventura, vou... Daí tem gente que fala, você é louca de fazer um canal e olhar para isso como uma aventura. Não, mas é algo que vai te trazer uma experiência. E se você vai dizendo para o seu corpo, dizendo para sua alma que isso vai passar, que é uma aventura e que é uma coisa boa. Quando a gente muda essa visão adulto-criança, né, que a gente nunca devia ter saído desse olhar, então a dualidade, ela fica com menos resistência, ela fica mais leve e ela te abre o que todas as crianças têm, que é a moleira, né? Quando a gente é adulto, isso aqui endureceu e a gente tem que fazer isso através desse olhar, através da meditação, porque esse é o contato com o plano espiritual. Então, por isso que a gente fala, muita gente é cabeça dura, né? Cabeça dura são aquelas pessoas que olham para a vida, para essa dualidade como algo ruim, como algo pesado, como algo duro, né? Como algo sofrido, afinal a morte, a doença, o desespero, né? Ok, existe porque é um mecanismo para a gente se transformar, não é um mecanismo de coisa que vai te trazer resistência, que vai te trazer coisa ruim. É um mecanismo para te amolecer e não para te enrijecer. Então, gente, o mecanismo, até o Osho falava, tem uma frase dele que eu gosto bastante. A iluminação não acontece por acaso e chega num ponto final. A iluminação não termina, é um processo contínuo. O homem iluminado é para sempre uma criança. Então, uma das coisas bonitas que eu via no olhar, né, do Bert Hellinger, da constelação familiar, é aquele olhar, né, tinha os olhos azuis, um olhar firme quando era necessário, né, quando a criança, né, mostra para os pais, aqui não, né, tem limite. Mas também um olhar doce, um olhar de quem sabe a realidade do plano espiritual. Então esse saber não é um saber intelectual, é um saber que você conhece quando você decide conhecer, quando você decide ir para um lugar mais leve, quando você decide ir para um lugar mais suave, quando você decide olhar para as suas sombras a partir desse olhar de criança. Então, quando a criança, ela pensa, ela fala assim, ela pensa em, eu vou ficar brava com os meus pais. A criança, ela fica brava com os pais, porque é uma forma dela reconhecer, né, que ainda ela precisa da raiva, que ela ainda precisa do choro, que ela ainda precisa da dor,
para que ela vá para um outro lugar. Então a criança, ela se expressa, ela chora se for necessário, né? Ela grita se for necessário, ela se expressa até o ponto que os pais não permitem mais que ela se expresse, né? Tem crianças que logo que nascem nem chorar não podem, né? Então é através das nossas emoções, da nossa expressão, do nosso reconhecimento dos nossos sentimentos, é que a gente pode não mais precisar reagir. A nossa ação fica uma ação natural, como a da criança, né? Que a criança cai e ela achou natural cair, porque afinal ela está aprendendo. Ela chora porque os sentimentos dela precisam ser expressos, né? E ela transforma isso num aprendizado. Por isso as crianças aprendem muito rápido, porque elas são molinhas, elas são flexíveis, né? Nós quando crianças, nós nascemos nesse ambiente aquoso, né? A gente veio da água, a gente veio desse estado protegido, desse estado com a sensação de que tem alguém ali nos protegendo. E assim é no plano espiritual. Tem alguém ali vendo tudo, nos protegendo, né? E tem alguém ali com uma visão maior realmente do que é o nosso despertar. Então, quando a gente entra em contato com tudo isso, com as nossas emoções, quando a gente reconhece as nossas emoções, tenho raiva do fulano, tenho inveja do ciclano, me sinto desvalorizado, me sinto triste, me sinto alegre, me sinto com medo. Então, quando a gente reconhece isso, a gente pode achar o caminho. Nós nos tornamos rígidos quando a gente perdeu esse caminho, que é o caminho do reconhecimento das sombras. É a partir da sombra que a gente pode ir para a luz. E quando nós sabemos disso, então nós não precisamos nem mais de sombra, nem mais de luz. A gente caminha numa dimensão diferente, numa dimensão aonde nós podemos agora enxergar realmente o que é o plano espiritual. Então esse programa pode ter parecido assim muito filosófico e profundo, mas resumindo, é necessário que você, com um olhar de criança, que é um olhar sem expectativa, né? Um olhar sempre esperando o que vai se revelar, né, na vida, e não um olhar de precisa ser desse jeito, porque a criança não lembra das referências, né? Então esse véu do esquecimento faz com que a gente esqueça das referências e deixe o novo se mostrar. Então vamos deixar o novo nos mostrar o caminho. Vamos permitir olhar para as nossas sombras, sentir, expressar os nossos sentimentos. Só assim a gente pode atuar, pode viver através dessa outra dimensão, que é uma dimensão mais ampla, que é uma dimensão que, como dizia o Bert Hellinger, abarca a tudo. Mas não abarca a tudo como um peso, e sim como uma grande aventura.